Los poderosamente. Nós vamos nesse instante nos preparar para ouvir a mensagem da palavra de Deus. A paz do Senhor. Gostaria de convidar a igreja para que nós possamos ler o Salmo de número 1. Sempre é mais gostoso a gente ficar sentadinho ali ouvindo, né? Mas hoje coube a mim estar aqui para trazer a palavra do Senhor. Salmo de número 1 diz assim: os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. A igreja pode tomar seu assento. Esse é um salmo de sabedoria, né? Salmo de número 1. Ele vai falar sobre o bem e o mal, a vida e a morte, e ele fala sobre o bem-aventurado e sobre o ímpio. E eu gostaria dessa noite de falar sobre que esse salmo ele apresenta alguns conselhos para sabermos quem é feliz. Quem é feliz? Para viver uma vida feliz, eu devo agradar a Deus. Como é que nós agradamos a Deus, igreja? Sempre a gente diz assim: eu quero fazer o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor, né? Mas como que nós agradamos a Deus verdadeiramente? É obedecendo a sua palavra, andando no seu caminho, meditando na sua palavra. E o meditar é bastante interessante, porque o meditar é algo mais profundo, nós realmente lermos com muita atenção, e não só lermos, mas que nós possamos estar ali falando com a gente mesmo, aquele diálogo interno, do que aquela palavra está falando com a gente. Deus ama esse homem, aquele homem que está perto dele, que busca lhe conhecer, que busca conhecer a sua palavra, que ama estar na sua presença. E no versículo 3, ele diz assim, que esse homem, ele é como árvore plantado junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Esse homem que agrada a Deus, esse homem, ele cuida com o que ele fala, ele não se assenta com os escarnecedores. Esse homem valoriza cada palavra que sai da sua boca. Esse homem não sai falando assim, como vamos dizer, falando um monte de coisa para qualquer pessoa, mas ele valoriza a sua palavra. Esse homem, ele tem sabedoria, ele tem graça, ele tem entendimento, e esse homem, como diz a palavra, ele está plantado junto a correntes de águas. Sabe o que é estar plantado junto a correntes de águas? É que nós, eu e você, se nós queremos agradar ao nosso Deus, nós devemos estar plantados junto ao rio perene. O que é um riacho perene? Um riacho perene é aquele riacho que está lá, e por mais que ele pareça raso, é o caso do riacho lá onde Jacó lutou com o anjo, que se chama o Val de Jaboque. Ele é um riacho que não tem mais de 30 centímetros de água. Mas ao lado desse riacho, ali tudo é verde, as plantas que estão ali, elas estão sempre com vida. E aquele rio, aquele riacho perene, ele pode vir a secar as suas águas. Mas sabe o que acontece? Por mais que as águas desse riacho venham a secar,
Embaixo dele, muito lá embaixo, existem os lençóis freáticos de água. E tudo que está plantado à volta desse riacho, por mais que ele venha secar, mas as plantas que estão ali ao lado desse riacho, elas desenvolveram as suas raízes de tal forma que as suas raízes estão tão profundas que alcançam essas águas, e por isso que elas não morrem, por isso que elas seguem verdes, por isso que elas seguem fortes. Irmãos, o Senhor deseja que eu e você estejamos plantados junto a esse riacho perene. Que por mais que venham as intempéries da vida, por mais que venham as dificuldades, por mais que venham, porque nós sabemos que elas vêm. Hoje ainda eu conversava com uma irmã por telefone e ela disse: irmã Márcia do céu, hoje parece que é tanta luta, quando a gente pensa que acabou, está chegando mais. E nós sabemos que é assim, porque o nosso Jesus já bem nos avisou e disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer também. Mas nós precisamos ter a nossa fé firmada realmente em Cristo, para que quando venham as dificuldades, nós não venhamos a morrer. É diferente as plantas que estão próximos daquelas águas de enchente. Você sabe que existem as enchentes, né? Fica aquele monte de água. E ali por um tempo aquelas águas estão e existe uma certa vegetação. Mas aquela água, ela não é para sempre. E quando ela começa a secar, aquelas plantas que estão ao seu lado, elas também começam a definhar, porque elas também nem tiveram tempo de ter as suas raízes aprofundadas, e aquela água vai acabar, e aquela vegetação que está próxima, aquela vegetação irá morrer. Então nós temos que ser aquela planta que está ao lado daquele riacho perene, porque ali, por mais que seque, mas ali existe vida ainda. E o Senhor, Ele deseja dar a mim e a você vida e vida abundante. Então, como nós podemos agradar a Deus? Obedecendo a Ele, adorando a Ele, glorificando a Ele e exaltando a Ele em nome de Jesus todos os dias da nossa vida. Um segundo conselho para nós é para que nós possamos nos manter firmes na adversidade. O justo se conhece na hora da crise. Nessa hora ele mantém sua dignidade. Irmãos, quando as adversidades vêm para cima da nossa vida, às vezes nós podemos ser aquela pessoa que parece tão tranquila, tão calma, tão crente, mas quando pisam no calo dele, quando a situação aperta, aí nós vamos saber quem é quem. Mas o Senhor nos instrui nessa noite para que nós possamos estar firmados nele. Ainda que venha a adversidade, ainda que venha as lutas, ainda que o caos se instale, para que nós possamos nos manter firmes, confiando no Senhor, sabendo que Ele é o nosso porto seguro, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso tudo. É isso que o Senhor deseja. Veio a adversidade? Não venha praguejar. Quantas pessoas passam por uma luta? Esses dias eu estava falando no curso que alguns dias atrás eu estava olhando o Facebook e encontrei lá uma moça que conheci no Paraguai, e ela dizia que sua sobrinha de acho que 4 anos havia falecido. Menina crente, serva de Deus, mas ela falava muito mal, ela falava muitas coisas contra o nosso Deus. Então, essa moça, na hora da adversidade, ela não teve a fortaleza de se manter firme, de confiar em Deus e de saber que Deus é Deus em todos os momentos. Deus, Ele é Deus se Ele te cura, e Deus segue sendo Deus se Ele não te cura também. Deus é o Todo-Poderoso. E Ele está aqui nessa noite para trabalhar na tua vida e na minha vida. Viemos aqui para adorá-lo, viemos aqui para entregar um culto de adoração nessa noite.
A minha pergunta é: você está passando por uma adversidade nessa noite, nesse dia? Você veio ao culto nessa noite esperando encontrar uma resposta para alguma pergunta, para algum pesar, para alguma dificuldade? Quem sabe teu casamento está passando por tremendos problemas, ou quem sabe você está com dificuldade lá na justiça, alguma coisa para receber? Não importa. O Senhor te diz nessa noite: você está nessa situação, mas mantenha-se firme. Mantenha-se no lugar, não blasfeme contra Deus e nem contra ninguém, porque o Senhor faz a vontade dEle a seu tempo, e não no seu tempo e no meu tempo. Você crê assim, igreja? Vamos nos manter firmes? Amém? No nosso lugar, Ele nos chamou para sermos seus servos. Ele nos chamou para que pudéssemos nos manter no nosso lugar. E a luta vem, mas também nós sabemos que a luta vem e passa. Você não vai passar a vida toda dentro do vale. Você não vai passar o tempo todo na dificuldade. Essa dificuldade, ela vai terminar, ela vai acabar, ela vai passar. Mas você tem que ser firme. A palavra de Deus também diz assim, que nós não devemos nos mostrar frouxos no dia da adversidade. É uma palavra forte, frouxos, porque o Senhor quer com isso nos chamar a atenção. Porque uma pessoa, quando está passando a adversidade, a agrura, a dificuldade, ela tende a se fazer de coitadinha. Ah, eu não posso, eu não vou conseguir, né? Misericórdia. Mas então o Senhor chama a atenção com essa palavra, para que nós não sejamos frouxos no dia da adversidade, para que nós possamos levantar a nossa cabeça e nos lembrar de quem nós somos filhos, para se lembrar de onde é que vem a misericórdia, para nos lembrar que nós somos dependentes totalmente do nosso Deus. Sem Ele, eu e você não somos nada e nem ninguém, mas também com Ele nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Esse é o meu Deus, o teu Deus, o Todo-Poderoso, aquele que você pode confiar a tua vida, aquele que você pode confiar os teus passos, aquele que você pode sim estripar-se nele. O nosso pastor sempre fala desse versículo: maldito o homem que confia no homem. Mas é o confiar de uma maneira diferente. O confiar, nós podemos confiar na amizade, mas eu não posso me estribar na amizade do Gilberto e da sua esposa. Eu só posso estribar-me, sim, no meu Deus, porque o meu Deus, segundo o que a gente leu esses dias, numa frase eu achei muito linda: por que eu não posso me estribar nem mesmo no meu esposo, nem mesmo nos meus filhos, que são as pessoas mais próximas? Porque nós somos humanos, nós somos pecadores, nós erramos. E tem mais uma coisa que eu quero dizer para vocês: o nosso Deus é o único que não morre, o nosso Deus é o único que nunca se muda, e o nosso Deus é o único que nunca vai fazer com que nós fiquemos tristes com Ele, porque Ele nos ama do jeito que nós somos, porque Ele nos chamou, porque Ele nos amou, porque Ele nos tem guiado e nos tem fortalecido. Aleluia! Glória a Deus! E um terceiro conselho, que Deus conhece o bem-aventurado, Deus conhece o homem feliz. O versículo 5 diz assim: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aleluia. Nesse tempo, quando não existiam tribunais antigamente como nós temos hoje, há muito tempo atrás, quando se precisava julgar alguma coisa, os homens sábios da cidade se punham e se colocavam e se assentavam próximo ao portão da cidade, e lá eles julgavam as causas do povo. Mas aqui o nosso versículo está dizendo que
Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Irmãos, para o ímpio, o único julgamento que tem o ímpio é que ele não vai ter situação. Ele vai ter o seu julgamento de uma maneira triste. O ímpio é aquele que faz tudo contrário à vontade de Deus. O ímpio é aquele que aborrece a Deus. O ímpio é aquele pecador que se rebela contra Deus. Rebelar-se também é uma palavra muito, muito pesada. E quando uma pessoa se rebela contra Deus, ele se rebela contra tudo. Ele está contra o nosso Senhor. E a palavra de Deus nos diz aqui então que ele é achado culpado. Esse ímpio, ele não terá lugar na congregação dos santos. Irmãos, quando Jesus voltar, como é que ele vai nos encontrar? Eu quero que ele me ache bem-aventurada. Quantos querem ser bem-aventurados? Então nós teremos que obedecer a palavra de Deus, porque triste é o ímpio, o rebelde, o que é contrário à vontade de Deus. O ímpio é aquela pessoa insubmissa. O ímpio é aquela pessoa que diz assim: eu sou dona do meu nariz e eu vou fazer o que eu bem entendo. Ou tem aquele que também diz assim: não, eu sou submisso a Deus, a nenhum homem aqui na face da terra, né? E está errado, porque Deus colocou autoridades na face da terra em que nós devemos ser submissos, sim. E isso agrada ao Senhor. Eu sempre digo que se uma mulher não é submissa ao seu esposo, irmão, não espere que ela seja submissa ao teu pastor, ao chefe dela lá onde ela trabalha. Irmãos, com certeza, se ela não é submissa ao esposo, ela não vai ser submissa a ninguém. E a insubmissão é um pecado, a rebeldia é um pecado. E o ímpio tem todas essas más qualidades. O ímpio, então, ele é insubmisso. O ímpio, ele é, ajude-me a achar mais soberbo. O ímpio, ele é orgulhoso, né? Porque justamente a insubmissão vem pela falta de humildade. Mas o Senhor nos chama então a atenção nessa noite, que Ele deseja, e Ele nos chamou para o reino da luz e não para o reino das trevas. O Senhor deseja, e Ele tem lá em cima no céu nos aguardando algo lindo e maravilhoso. As nossas moradas celestiais estão prontas para nos receber. Mas nós, como servos do Senhor aqui na terra, temos que saber para onde nós queremos ir. Existem somente dois caminhos, céu e inferno. Para o qual nós queremos ir? Para onde nós estamos encaminhando a nossa vida? Nós sabemos que o joio e o trigo crescem juntos. Às vezes, por mais que estejamos na igreja, às vezes não passamos de puro religiosos, que até vêm ao culto, quem sabe vem até a todos os cultos, vem a todos aos grupos que tenha na igreja, mas não passamos às vezes de religiosos. E o Senhor não está interessado em religiosos. O Senhor está interessado em adoradores. O Senhor está interessado nos bem-aventurados. O Senhor deseja amar o homem feliz, o homem que o adora de verdade, com todo o seu coração, aquele que é humilde, aquele que o louva, aquele que o agrada, aquele que o adora. Qual é o nosso lugar? Vamos nos colocar em pé? O bem-aventurado, então, é aquele que põe a sua dependência em Deus. Aquele que sabe que ele só vive porque o Senhor é com ele. Em compensação, o ímpio é aquele indisciplinado, insubmisso, maldizente, blasfemador, murmurador. É aquela
aquela pessoa vazia, sem conteúdo. Vocês já viram uma lata vazia com umas pedrinhas dentro? Faz um barulhão, não faz? O ímpio é assim. Faz um barulho danado às vezes na igreja. Mas na verdade, se você espremer ele, não tem conteúdo nenhum. O Senhor não deseja que nós sejamos assim. O Senhor quer que nós sejamos cheios de conteúdo. Por isso que nós temos que amar a sua palavra, ler a sua palavra, comer a sua palavra, meditar na sua palavra, para que nós possamos assim estar bem alimentados dele. Se o Senhor nos pegasse agora e nos espremesse, o que é que sairia? Será que teria bastante conteúdo? Ou será que teria só umas pedrinhas batendo lá dentro? Essa noite é uma noite de reflexão. Interessante que a irmã Vânia, até na oração, ela disse: se for uma palavra dura. E realmente foi essa palavra que o Senhor me deu nessa noite. Ele pede para que nós pensemos bem, porque a nossa vida aqui, ela acontece muito rápida. São apenas alguns anos, mas a eternidade é muito grande. E nós temos que pensar nisso. Nós temos que nos colocar aos pés do Senhor e nos humilhar e pedir misericórdia ao Senhor, que se alguma coisa não está bem em nós, que o Senhor possa trabalhar e que nós nos deixemos trabalhar, que nos humilhemos na presença do Senhor.